Oi, gente! Mais um vídeo pra vocês. Tenho gostado muito desse cantinho aqui, porque eu pego a iluminação da janela e aí não preciso usar luz artificial. E fica na cama, fica uma coisa assim mais íntima. Vida de domingo, vocês estavam com saudade, tinha gente já me cobrando. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tava conversando com o Celso antes de ontem. Eu tava falando sobre crenças limitantes, que são coisas que a gente vai acreditando ao longo da nossa vida por causa de hábitos, de palavras que a gente ouve, e aquilo acaba se tornando uma realidade pra gente, e às vezes nem é verdade. São coisas que de tanto a gente ouvir ao longo da nossa vida, a gente acaba acreditando, como o próprio nome já diz, crenças que nos limitam. Isso vai começando a ser construído muitas vezes na infância, que a gente ouve muitas coisas ao nosso respeito, da nossa própria família, dos nossos pais em casa, da professora, dos nossos amigos de rua, de escola. E às vezes a gente vai crescendo acreditando numa coisa que não é verdade sobre nós mesmos. Uma coisa mesmo que eu tenho pedido muito a Deus é que Ele me torne a pessoa que Ele me criou para ser. Essa tem sido a minha oração. Porque ao longo do tempo, a gente vai tendo a nossa personalidade moldada muitas vezes pelo mundo, por pessoas, e vai se corrompendo por causa do pecado. Então, que eu seja cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo e eu seja aquilo que Ele me tornou para ser. Que eu venha me redescobrir a minha identidade que foi formada por Ele e ao longo do caminho foi forjada, foi mudada por causa de crenças limitantes que eu fui ouvindo ao longo da vida. E as pessoas, elas gostam muito de nos rotular. Eu não sei qual é a crença que tem te limitado, mas eu quero dizer que Jesus não vê como o homem vê. Talvez você está se sentindo aí um fracasso, pensando, quem sou eu? Eu sou o menor da casa dos meus pais. Eu sou nada. Eu não sou ninguém. Eu não nasci para vencer. Minha vida é um fracasso. Eu não sei quais são as crenças que têm te limitado. Mas todas essas coisas que você tem ouvido e repetido para você mesmo não vêm de Deus. Eu me lembro muito de Gideão quando aparece um anjo e ele diz assim: mas eu sou o menor da casa dos meus pais. Parece que tudo que a gente ouviu do nosso Deus não é verdade. Parece que o nosso Deus ele nos abandonou. E eu não sou capaz de vencer. Quem sou eu? E aí o anjo fala: vai nesta força, varão valoroso. Aí eu pego e pergunto: que força? O anjo, Deus, enxergava em Gideão aquilo que ele não enxergava. Aquilo que ele não conseguia ver. O anjo mostrava: você é forte, você é corajoso, vai nessa tua força, você vai vencer. E quando você forma a tua identidade na palavra de Deus, você vê que essas palavras não se limitam a Gideão, não se limita a mim. Ele abrange a todos e é sobre você. Jesus diz que nós somos geração eleita, povo escolhido. Jesus diz que nele somos mais do que vencedores, nós já vencemos. A nossa luta é contra um adversário derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Mas sabe o que vai determinar a posse dessa vitória? É a persistência e a fé. Você só precisa perseverar. Você só precisa não desistir, porque a vitória já é sua e você precisa tomar posse dessa verdade. E aí, eu quero meditar aqui em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, e os versículos a seguir, que me faz ver uma postura de Davi, que é a postura que nós devemos assumir em nossa vida e coisas que a gente precisa fazer. Olha só. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe. Aqui é quando Davi vai até o campo, enviado pelo seu pai, e lá tá Golias, e é aquele momento que Davi vai derrotar Golias, tá? Só contextualizando para vocês. E aí, a ira de Eliabe se acendeu contra Davi.
e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Muitas pessoas, elas querem nos humilhar pela situação em que nós estamos atualmente. Davi, ele estava sendo cuidador de ovelhas. E aquele era o processo que Davi tinha que passar para ser capaz de reinar sobre um povo. Esse processo que você está passando é necessário para você chegar aonde Deus quer te colocar. A sua situação atual não te limita. Talvez você seja analfabeto. Tá na hora de voltar a estudar. Tá na hora de começar a escrever uma nova história para a tua vida. Ah, Lau, mas eu já tenho 60 anos. Gente, enquanto a vida, a esperança, a Bíblia diz que ainda velhos darão frutos. Promessas se cumpriram na vida de pessoas idosas. Olha a idade de Moisés, olha a idade de Sara, de Abraão, quando as promessas começaram a se cumprir na vida deles. Então, tudo que você precisa é não se limitar às suas circunstâncias. O trabalho de Davi, para Davi, não era motivo de humilhação. Eliabe, seu irmão, você vê que é em um contexto familiar. E muitas vezes nós somos humilhados, somos limitados em um contexto familiar. E isso pesa muito porque a gente acredita nos nossos. Mas hoje eu quero te dizer que você precisa tão somente acreditar na palavra de Deus. Olha só, Davi. Bem conheço a tua presunção, disse Eliabe. Bem conheço a tua presunção. Colocando um rótulo definindo Davi. E a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Não era verdade. E a maldade do teu coração. Quando a gente para ler a história, a gente vê que a maldade do coração não estava em Davi. Estava justamente em Eliabe. Então aquilo que Eliabe estava falando era muito mais sobre ele mesmo do que sobre Davi. Muitas vezes o que as pessoas te dizem é sobre elas mesmas e não sobre você. Porque Davi foi escolhido rei justamente pelo seu coração, porque Deus viu a pureza do coração de Davi. Então, Eliabe queria colocar sobre Davi um jugo que era dele. Quantos julgos os outros têm e querem colocar sobre você porque elas estão paradas, limitadas naquela situação e elas veem em você um potencial de vencer e elas querem pegar o jugo delas e colocar sobre você. Mas você não pode permitir. Olha o posicionamento de Davi. Então disse Davi: que fiz eu agora? Essa expressão nos mostra que Eliabe perseguia Davi, né? Era algo constante. O que é que eu fiz agora? O que é que eu falei? Porque essa expressão, eu pensando aqui comigo mesma, me faz pensar que Eliabe vivia repreendendo Davi, vivia diminuindo Davi, vivia menosprezando Davi. Tudo que Davi falava ou fazia era menosprezado pelo seu irmão Eliabe. Então, Davi dizia: o que é que eu fiz agora? Que te incomodou? Porventura, não há razão para isso? E desviou-se dele para outro. Olha o que Davi fez. Desviou-se de Eliabe. Davi não bateu testa. Davi não confrontou. Davi não levou aquilo em consideração. As palavras de Eliabe não limitou Davi, não parou Davi. Essa é a postura que nós temos que ter mediante pessoas que vêm querer nos humilhar, pessoas que vêm querer nos diminuir. É não dar atenção. A gente tem que... A Bíblia diz: seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Muitas vezes, para seguir a paz, temos que nos afastar. Não precisamos estar naquele ambiente, dando ouvido àquelas coisas, porque aquilo em nada vai nos edificar. Então, se Eliabe queria paralisar Davi, queria rotular Davi, queria fazer Davi desistir daquilo que eles tinham em mente, simplesmente Davi não deu ouvido. Sabe por quê? Porque Davi conhecia a sua identidade. A identidade de Davi estava formada no Senhor. Ele disse: eu vou no nome do Senhor. Deixa eu só terminar a leitura aqui. E desviou-se para outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Aí Davi recorre para outros e falam a mesma coisa. Todo mundo tentando paralisar Davi.
é que Davi estava firmado na palavra de Deus. Davi conhecia o seu Deus, eu vou no nome de meu Deus. Davi conhecia a palavra de Deus. Davi conhecia quem era o Deus que ele servia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Davi conhecia. A identidade de Davi era formada no Senhor e embasada na palavra de Deus. Davi sabia que através do nome do Senhor ele poderia vencer. Quem mais precisa acreditar em você é você mesmo, porque você sabe o que Deus tem te falado, você sabe o que Deus tem colocado no teu coração, você sabe como Deus tem te capacitado. Então, muitas vezes você não precisa ouvir do outro ao seu respeito, você só precisa ouvir o que Deus diz sobre você, o que a palavra diz sobre você. É só isso. Davi não precisava de ninguém amaciando o seu ego e dizendo que ele ia vencer. Davi tão somente precisava entender no nome de quem ele ia. E hoje eu te pergunto, no nome de quem você tem ido? A quem você tem servido? Aonde você tem formado tua identidade? É baseado no que as pessoas dizem ou baseado no que a palavra de Deus te diz? Você precisa estar com a tua identidade forjada no Senhor, embasada na palavra de Deus. De que forma você vai ter essa garra e essa força de dar as costas para as palavras negativas e seguir em frente, independente do que estão lhe dizendo? Com intimidade e relacionamento com teu Deus através de um compromisso diário de leitura com a palavra, de oração, uma vida de oração e de renúncia. É só dessa forma que você vai vencer. É só dessa forma que você vai avançar. É só dessa forma que você vai fazer cair por terra todas as crenças que tentam te limitar. Todas as vozes que tentam te parar. Quando você tem um relacionamento tão íntimo com o teu Deus, que você conhece tanto o teu Deus, que você entende tanto quem você é em Jesus, que nenhuma palavra negativa pode te fazer desistir do teu chamado, do teu propósito, porque quem te prometeu garante. É isso que você precisa. É disso que você precisa, da palavra de Deus. Que sejamos como Davi, que possamos vencer a todas as adversidades que tentam nos parar, todas as vozes que tentam nos limitar, porque a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.